Bom, esse tutorial então vai contemplar o porquê da construção de um histograma, que um dos objetivos é verificar a distribuição dos nossos dados e outro objetivo é verificar se nossos dados tendem ou não à normalidade. Com isso, podemos decidir que tipo de medida de tendência central e de dispersão dos dados vamos utilizar. Então, para isso, vamos plotar uma curva normal sobre o nosso histograma. Para isso, precisamos de dois componentes, a média e o desvio padrão. Que no caso, média, eu chamei esse vetor de média, coloquei o sinal de menor e hífen. Essa informação no R indica que todas as informações que tiverem após esse sinal vão ser introduzidas ao vetor média, aqui denominado por mim. Então, a gente quer calcular a média, então é min, no R, abre parênteses, de qual variável? A variável população morto. Então, suínos, $, população morta. Tudo isso, calculamos a média. Ela está dentro do argumento média. Precisamos calcular também o desvio padrão. Eu identifiquei um vetor como std, tá? Pode identificar como você preferir. Coloquei a informação do menor hífen, dizendo para o software que quero adicionar todos os argumentos após ele para dentro daquele vetor. Então aqui, como que se faz o desvio? sqrt, abre parênteses, var, para identificar a variável que a gente quer, abre parênteses, a variável que a gente quer calcular. O desvio é suínos pop morto. Fecha parênteses, fecha os dois parênteses aqui que a gente abriu. E roda. Então a gente calcula a média e desvio padrão. Tá? Então a gente vai utilizar o mesmo comando da construção do histograma acima para poder plotar depois a curva da distribuição normal. Então, mesmo comando do histograma que a gente estava fazendo até agora, a única coisa que o limite, eu diminui o limite do eixo y de 0 até 0,02, tendo em vista a nossa densidade no gráfico anterior. Então lembre de colocar o argumento prob igual a t para a gente ter a densidade no eixo y. Então, vou rodar aqui esse comando. Construir o histograma. E agora vamos plotar a curva. Aqui no R, o comando de curve vai adicionar uma curva sobre o nosso gráfico. Que no caso, a nossa distribuição, a gente quer plotar uma curva de distribuição normal, então é d norm. Se fosse outras distribuições, como Poisson, seria d Poisson. Tá? Abre parênteses, coloca x, que é o argumento genérico, vírgula, min, que é a média que a gente calculou. A gente calculou a média e colocou para dentro do vetor média, então igual a média, vírgula, sd, que é o desvio. A gente calculou o desvio e colocou para dentro do vetor std, então igual a std, vírgula. Vou dar uma cor para essa curva. No caso, coloquei vermelho. E aqui, mais um argumento novo, que até então a gente não tinha conversado, que é o LDW, que identifica a densidade ou a espessura da curva. Aqui coloquei 2, fica fácil de enxergar. E o add é o argumento de que sim, eu quero construir a curva e quero adicionar sobre o histograma. Sem esse argumento, eu crio a curva, mas ela não vai aparecer no plot. Então, basta selecionar o argumento, todo o comando, dar um run. Perceba que acabamos de plotar uma curva de tendência normal com os dados que estamos estudando. Então, fica fácil identificar de que essa distribuição é assimétrica e facilmente se percebe que não há uma tendência à normalidade. Com isso, podemos tomar a decisão de não utilizar a média e o desvios para a distribuição dos dados, mas sim deveremos utilizar a mediana e a amplitude entre quartis.